Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 18h45, temos então Rangers contra Benfica a contar para os oitavos de finais da Liga Europa, onde encontramos um Rangers que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma, marcou 12 gols e sofreu apenas 5. Vai enfrentar o Benfica, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 10 e sofreu 10 gols. Em confrontos diretos teve 3 empates, por incrível que pareça, desde 2020 para cá eles vêm empatando e nunca foi de 0-0, 3-0 em 2020, 2-2 em 2020, isso em novembro, e ainda 2-2 em 7 de março deste ano. E vamos então assim dados complementares para saber o que essas equipes andavam a fazer depois do último confronto, onde encontramos um Rangers que teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Rangers ganhou e empatou 13 dos últimos 14 jogos. Já o Benfica não venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 11 dos últimos 12 jogos, ambos times marcaram em 3 dos últimos 4, Benfica sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4, Benfica perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Confronto direto, Rangers ganhou e empatou 3 dos últimos 3, mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 3, ambos times marcaram em 3 dos últimos 3 e Rangers venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 3. Para essa partida não tem muita enrolação, vamos ficar com mais de 1,75 e seguir então assim para as análises de palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então oitavos de finais da Liga Europa, Liverpool contra Spartak de Praga. Estamos então a falar de um Liverpool que nos últimos 5 jogos, inclusive o último foi contra o Manchester City, que terminou empatado. O City ganhou 4 vezes e terminou apenas empatado no jogo passado contra o Manchester City. E o Spartak de Praga, que nos últimos 5 jogos ganhou, o Liverpool marcou nos últimos 5 jogos 11 gols e sofreu apenas 2. Já o Spartak de Praga nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 7 gols e sofreu 12. Já em confrontos direto, o Liverpool ganhou 2 vezes e teve um empate. E em dados complementares, vemos um Liverpool que venceu 6 dos últimos 8 jogos, marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Spartak de Praga não venceu 4 dos últimos 4 jogos, sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, o Liverpool ganhou e empatou 3 dos últimos 3 jogos e ela já vem de uma vitória bem gorda que foi na jornada passada, que ganhou de 5-1. Então para essa partida a gente ficaria com mais de 1,25 só para garantir a nossa entrada no dia 14 de março. Então, dito isso, vamos partir então assim para as análises palpites do jogo seguinte. 21 horas em Itália, temos então Atalanta contra o Sporting a contar pelos oitavos de finais da Liga Europa. A volta passada terminou empatado. Temos aqui um Atalanta que de lá para cá ganhou 0, empatou 3 e perdeu 2, marcou 5 gols e sofreu 10. Vai enfrentar um Sporting que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 12 gols e sofreu 7. O Atalanta marcou 5 e sofreu 10. Em confrontos diretos, o Atalanta venceu uma vez, 2 empates e 0 vitórias para o Sporting. Em dados complementares encontramos um Atalanta que teve ambas marcam em 3 dos últimos 7 jogos, 4 dos últimos 5 jogos, mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos e a Atalanta não venceu 5 dos últimos 5. Mais de 2 gols e meio teve para o Sporting em 4 dos últimos 5 jogos. Sporting venceu 3 dos últimos 4, marcou primeiro em 10 dos últimos 11, venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10 e teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Em confrontos diretos, o Atalanta ganhou e empatou 3 dos últimos 3 e ambos times marcaram em 3 dos últimos 3 também. Para essa partida vamos ficar com mais de 1,25 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte.
21 horas ainda temos oitavos de finais da Conference League. Ajax contra Aston Villa. Terminaram empatado o jogo passado, então tem o jogo em aberto. Qualquer uma das equipas pode passar, desde que se esforce e vença esse jogo. Onde encontramos o Aston Villa, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma. Marcou 9 golos e sofreu também 9. Vai enfrentar o Ajax, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 6 e sofreu 5. Confrontos direto. Foi a última vez, 0 vitórias para cada um e 1 empate. Vamos a dados complementares para saber então o que eles ainda vão fazer depois daquele último embate. Onde vemos o Aston Villa que ganhou, empatou 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols, mais de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Ajax venceu 8 dos últimos 9 e teve mais de 3 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida vamos fechar também com mais de 25, só para garantir, porque esse jogo pode terminar de novo 0-0, pode, não só dizer que vai, pode terminar de novo, perdão, 0-0 não, 1-0, porque é a segunda volta, eles vão entrar, é matar ou morrer, qualquer um ali pode ganhar. Então se surgir um golo, o Aston Villa não vai defender, mas se for o Ajax a marcar primeiro, o Ajax vai defender muito e pode acabar mesmo só com um gol. Então ficamos nessa para garantir a nossa entrada e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos o oitavo de final da Conference League, Clube de Bruges contra Molde. O jogo passado terminou 2-1 a favor do Molde. Agora vão jogar em casa do Clube de Bruges. Então o Clube de Bruges vai com tudo para tentar salvar o resultado, porque ainda pode. Se marcar um golo fica tudo em aberto e vai passar, vai qualificar-se a equipe que tiver o maior desejo de vencer. Então encontramos aqui um Clube de Bruges que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 0 e perdeu 3, marcou 8 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Molde que está em chamas. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu apenas 1, marcou 10 golos e sofreu 8. Confrontos direto, uma vez, Molde ganhou. E dados complementares, temos aqui um Clube de Bruges que sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4, mais de 2 golos e meio em 10 dos últimos 12 jogos. Já o Molde marcou primeiro em 4 dos últimos 6 jogos, venceu 5 dos últimos 6, mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e Molde venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida está tudo em aberto, vamos tentar buscar mais de 1,75 nesses jogos. E dito assim, vamos seguir para a análise dos palpites do jogo seguinte. 21 horas ainda, oitavos de final da Liga Europa, Bayern de Leverkusen contra Qarabag. O Qarabag que surpreendeu, da vez passada quase que venceu o Bayern de Leverkusen e quase estragou a sequência da melhor equipe da atualidade, que está agora a 27 jogos sem perder. E junto com ela está o Al Hilal da Arábia Saudita e o PSV da Holanda. Mas vamos aqui focar no Bayern de Leverkusen, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 10 golos e sofreu 4. O Qarabag, que nos últimos 5 jogos ganhou 4 também, empatou 1 também e perdeu 0 também. Então são duas equipes que estão mesmo em chamas. O Qarabag marcou 15 golos e sofreu também 4. Confrontos diretos, um empate e 2 vitórias para o Bayern de Leverkusen. Vamos dar os complementares para saber o que essas equipes andavam a fazer desde o último confronto, onde encontramos o Leverkusen que venceu 7 dos últimos 8 jogos, marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6 jogos. O Qarabag marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos, venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 3 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Confrontos diretos, o Bayern de Leverkusen ganhou e empatou 3 dos últimos 3 jogos. Para essa partida, a gente vai fechar arriscado no Bayern de Leverkusen ganha ou empata, tirando vantagem do Bayern de Leverkusen, então, que vai jogar em casa. E dentro de casa, o Bayern de Leverkusen não perdeu nenhuma vez, nem contra o Bayern de Munique, nem contra o Stuttgart, nem contra o Bayern, o Borussia de Mönchengladbach, nem contra ninguém. O Qarabag, como visitante, também é muito fera,
não perdeu contra ninguém nos últimos 6 jogos. Qarabag ganhou todos, então vai ser um jogo em chamas. Quem quiser um pouco mais de alguma coisa pode pegar mais de 1,75 nesse jogo que vinha também muito a calhar. Dito assim, vemos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 14 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso palpite final, temos então 18 horas e 45, Ranger contra Benfica, mais de 1,75, porque esse jogo está em aberto. 21 horas temos ainda Liverpool contra Sparta de Praga, ficamos com mais de 1,75. 21 horas ainda temos Sporting e Atalanta, mais de 1,25, só para dar aquela entrada bem segurinha no nosso palpite. E temos 21 horas como o palpite final, temos Bayern de Leverkusen contra Qarabag, ganha ou empata. Isso nos deu uma odd de 1,60. Eu prefiro assim. Você que gosta de trabalhar com odds um pouco mais alta, pega os palpites que deixamos ao longo do vídeo e anexa nessa ficha que vai dar tudo muito bem. Então, vemos em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.